Eu creio muito que o Senhor vai falar através da palavra dele aos teus corações. Eu queria te dizer que quase tudo na vida é uma questão de escolha. Até mesmo Deus é uma escolha. E com o passar do tempo, nesses dias de quarentena, eu comecei a observar que eu estou muito indeciso, que eu estou me tornando um homem indeciso. Nesses dias eu estava em casa, e lá em casa eu e minha esposa temos dividido, às vezes um faz a janta, um outro faz o almoço, né? E eu não sei você, mas é difícil você ficar numa rotina e chega uma hora que você não sabe mais o que fazer. E aí eu falei para minha esposa, não, hoje eu vou pedir alguma coisa. Eu entrei no iFood e comecei ali a vasculhar, o que eu vou pedir. Gente, eu comecei a olhar tantas opções ali, e eu não sabia o que escolher. Eu não sabia se eu comprava um hambúrguer ou se eu comprava uma pizza. E, eu estava pensando que talvez muitas opções dificultam as nossas escolhas, principalmente se a gente não tem nenhuma restrição, né? Por exemplo, eu queria comprar um tênis. Mas quanto você tem para gastar nesse tênis? Eu tenho R$200. Então, você vai lá numa loja, né? Então, você vê a opção, tem R$200. Você vê ali, são 2, 3 modelos, no máximo 2, 3 cores para você escolher. Mas agora pensa, se você não tem essa restrição financeira, e você pode entrar numa loja, e você pode escolher o tênis que você quiser. Imagina, quando você entra lá no decolar.com e você pode escolher qualquer lugar para viajar. Com muitas opções. Eu não sei você, mas comigo começa a pesar essa escolha. Porque são muitas opções. E na maioria das vezes, quando a gente não tem algo restrito, a gente acaba pegando mais de uma opção, não é verdade? A gente começa a escolher e pegar tudo. Bom, então, presta atenção agora comigo. Eu quero ler uma história para você, uma história que fala que Deus fala com Samuel, para Samuel ir até a casa de Jessé. E lá na casa de Jessé, Samuel terá que escolher um dos filhos de Jessé e consagrá-lo e ungir ele rei. Ungir um dos filhos de Jessé rei. Quando eu li essa passagem na Bíblia, eu me colocando no lugar de Samuel, eu fiquei já apavorado. Porque a primeira pergunta que eu ia falar para Deus é, peraí Deus, eu tenho que escolher um dos seus filhos? Então peraí, é mais que um. E aí Samuel chegando lá, ele observa que Jessé tinha 8 filhos. 8 filhos. Os bonitão, os cara altos, os cara grego lá, os cara boa pinta. Então imagina Samuel olhando para tudo aquilo e falando, meu Deus, como que eu vou fazer agora para escolher? Como que eu vou fazer isso para escolher? E o mais difícil nessa história é que não era qualquer escolha. Samuel não dá para se comparar com o que eu acabei de dizer aqui, de escolher uma viagem ou de escolher um tênis. Samuel tinha que escolher um novo rei. O novo rei. Era uma decisão muito difícil. Muito difícil. E eu quero aqui deixar algo para o seu coração. Preste atenção. Saber e conhecer a Deus são duas coisas extremamente diferentes. Pois o nível de envolvimento é diferente. O nível de envolvimento é diferente. Normalmente, quando a gente precisa tomar alguma decisão e quando você vai buscar algum conselho, a primeira coisa que você ouve é: ore. Você já orou para saber qual decisão você toma? Então, normalmente, nós incluímos Deus na nossa decisão. Nesse caso aqui, o nível de intimidade de Samuel era tamanha que a palavra diz que desde pequeno, Deus chamava Samuel pelo nome. O nível de intimidade era tanta que o Senhor envolveu Samuel na decisão dele. Deus já tinha decidido e Deus envolve Samuel na decisão dele. Tamanha é a intimidade com ele. E lá em 1 Samuel 16, versículo 7, eu quero ler com você. Diz assim: Porém,
Presta atenção. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. Me lembro da palavra de Provérbios 3:5 que diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em outras palavras, Deus estava falando para Samuel: Samuel, não se apoie no seu entendimento, não se apoie naquilo que você está vendo, pois eu já escolhi, e a minha escolha foi pelo coração, porque eu olho a intenção do coração. A intenção do coração. Então eu quero te dizer que nesta manhã nós chegamos ao tema de hoje, que nós vamos conversar aqui, e eu creio muito que o Senhor vai falar no seu coração. O tema de hoje é nossos poréns. Nossos poréns. E o porém, ele é uma palavra que ele invalida e ele descredencia tudo que vem antes, quase anulando todo o sentido da frase. Talvez hoje a nossa maior dificuldade seja nossos poréns perante a Jesus. Talvez nossa dificuldade seja nossos poréns. Por exemplo, nossa, como esse cara canta tão bem, como esse cara ministra bem, como esse cara toca bem. Porém, ele transa com a namorada todos os dias. Eu disse a palavra transa? Não, eu quis dizer, eu podia ter substituído por fazer amor, né? Fazer amor é mais bonito, mais poético, né? Mas se ele namora, então ele não faz amor. Porque quem faz amor, espera. Porque quem faz amor, espera para o casamento. Não é? Quem ama, não tem pressa, não é verdade? Então, ele transa. Ele tem um porém na vida dele. Ou, talvez esse cara pode ser um ótimo pregador. O cara prega muito. Porém, lá na sua intimidade, quando ele está em casa, ele fala muito palavrão. Ou talvez ele seja um líder de uma grande denominação. Um cara que arrebanha e move muitas pessoas, muito influente. Porém, ele é adúltero. Porém, ele é mulherengo. Talvez tenha uma pessoa que tem uma reputação impecável. Porém, ele mente para cobrir todas as falhas dele. Talvez seja um executivo de uma grande multinacional. Um cara muito bom, porém um cara muito grosseiro. Um cara extremamente grosseiro, igual uma porta. Talvez ele seja um cara com muito conhecimento, um teólogo que conheça muito da palavra, porém não a pratica, não consegue colocar nada em ação. Ou talvez ele seja um cara muito amoroso, onde as pessoas olham e falam: nossa, como esse cara é amoroso, como esse cara serve. Porém, lá na casa dele, ele é conhecido como o rei do sofá. Esses são poréns. Você me entende? Esses são poréns. E eu quero falar com vocês sobre uma pessoa que está na Bíblia, uma pessoa que era exemplar. E através dessa passagem, eu creio muito que o Senhor vai falar muito ao teu coração. Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, esse texto fala de Naamã. E diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém era leproso. Naamã era um cara exemplar, porém Naamã era leproso. E esse contexto de lepra naquela época era algo muito dolorido, porque ali não havia apenas uma dor física apenas, mas havia uma dor social. Porque a lepra naquela época, ela não tinha cura. Ela era altamente contagiosa
E, normalmente, ela obrigava ao isolamento. A sociedade isolava os leprosos. Ninguém queria contato, ninguém queria socializar com essas pessoas. Ou seja, essas pessoas ficavam isoladas. E elas passavam por algo emocional, algo dentro delas tão difícil, porque elas não podiam receber, nem ofertar, nenhuma manifestação física, tanto de carinho quanto de amor, porque elas não podiam tocar nas pessoas. Ou seja, ela vivia internamente algo como um abandono e um desprezo muito grande social. E assim esse homem tinha lepra. E é bem interessante você analisar esse texto, porque ao decorrer do texto aqui, você vai observar que Naamã, ele era exemplar porque ele era usado por Deus. E ele tinha livre acesso, porque ele era um chefe do exército, ele andava entre o povo. Ele não era tão excluído. E aqui você pode observar que por ele ser chefe do exército, talvez ele usasse muita armadura. E essa armadura talvez blindasse essa lepra. Algumas pessoas às vezes olhavam para ele e não entendiam ou não percebiam que ele tinha lepra. Porém, no versículo 2, tem algo aqui muito interessante. Porque mesmo Naamã sendo essa pessoa, esse homem exemplar, a Bíblia diz que ele era leproso. E isso era algo que descredenciava ele. Isso era algo que descredenciava ele, que invalidava, né? Que invalidava ele. E no versículo 2 diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Aqui fica algo muito forte no nosso coração, porque nós não conseguimos esconder os poréns por muito tempo. Nós damos sinais que não estamos bem. Por mais que Naamã usasse todo o uniforme do exército, fosse blindado, ele não conseguia esconder isso, porque quando ele chegava em casa ele precisava tirar. Tem alguns poréns na nossa vida que nós não conseguimos esconder. É muito interessante isso, porque ao longo da minha vida eu liderei muito adolescente. Liderei por vários anos adolescente. E essa fase de adolescência é muito engraçada, porque você, nessa fase, tem muitos poréns. Tantos poréns que gritam, quantos poréns sutis que estão dentro da sua vida. E quando você trabalha com um adolescente muito tempo, parece que o Espírito Santo te traz algumas revelações, ou te deixa um pouco mais sensível. E era muito interessante, porque naquela época, quando eu olhava para algum adolescente, quando eu batia o olho em algum adolescente, eu sabia que algo não estava bem. Eu sabia que algo ele estava escondendo. E é muito interessante que quando a gente não vai cumprimentar alguma pessoa e não consegue olhar nos olhos dela, é porque nós estamos escondendo algo. Ou seja, quem sabe esse algo não é algum porém. E aqui tem um ponto extra dentro dessa história aqui que eu quero trazer para você. Porque aqui no versículo 2 diz que a menina, ela tinha sido tirada da terra dela e ela vivia com um senhor que tinha lepra. Mas mesmo assim, essa menina, ela não deixou de ser usada por Deus. Ela não deixou de ser usada por Deus. E aí eu lembro aqui, um ponto extra aqui para nós, é que a palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Porém, eu quero te dizer que, eu não quero dizer que nós não devemos ter amizades com pessoas não cristãs. E sim que nós não devemos adotar um estilo de vida e prática como elas. Porque o nosso foco, mentalidade e propósito são totalmente diferentes. E assim foi com essa menina. Ela entendeu. E ela deixou ser usada por Deus para dizer para Naamã: ó Naamã, se você for lá, tem um profeta lá e você pode ser curado.
E no versículo 4 diz que Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita tinha dito. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Versículo 4. E aqui a gente tem uma chave. A gente tem uma chave para o nosso coração. É claro que admitir esses poréns incomoda. E não é fácil você admitir que você está doente e que você precisa de ajuda. Nesse momento aqui, Naamã precisou admitir que ele tinha lepra. Ele precisou admitir que ele tinha e que ele estava doente, que ele precisava de ajuda. E ele não teve apenas que admitir para o seu senhor, mas ele teve que pegar uma carta e admitir para outro rei que ele tinha esse problema. E como é para você? Como é para nós? Porque o tema aqui hoje não é seu porém. O tema aqui hoje é nossos poréns. Como é que é para nós hoje buscarmos alguma pessoa ou admitir que nós consumimos pornografia? Que nós fornicamos, que nós adulteramos, que nós sofremos por depressão, que nós temos problemas no nosso casamento, que nós temos crises de pânico, que nós temos alguns traumas e algumas frustrações que ainda estão mal resolvidos. Admitir essas coisas não é fácil, porém eu quero te dizer algo. Em Marcos 4:22 diz: porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Não há nada oculto de Deus. Não há nenhum porém que nem eu e que nem você possa esconder de Deus. E a palavra continua dizendo: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe uma mensagem: por que você rasgou tuas vestes? Envie esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa onde estava Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer algo: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de toda lepra. Aqui vai um ponto muito importante para nós. Não esconda aquilo que pode te levar à morte. Não esconda aquilo que pode te levar à morte. Pois em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aqui a gente observa que Naamã, ele não tinha apenas lepra. Existia outros poréns. Existia outros poréns. A palavra diz que ele ficou indignado, porque o profeta nem veio até ele. Mandou mensagem: vai lá, faz o seguinte, fala para ele se banhar lá no rio 7 vezes que ele vai ser curado. Naamã ficou indignado, ele nem me recebeu. Isso mostrava alguns poréns dentro de Naamã. Eu quero te dizer que é tempo de nós abandonarmos nossos pequenos poréns escondidos. Nossos pequenos pecados sutis.
Porque o pecado, ele não vem à tona. O pecado, ele vem devagarzinho, ele vem bem sutil. E às vezes ele entra na nossa vida e a gente até demora a perceber. E aqui eu preciso tomar um tempo desta manhã e citar alguns poréns escondidos, para que você possa refletir e para que o Espírito Santo possa trazer clareza ao teu coração. Talvez alguns dos nossos pecados, poréns escondidos, seja orgulho, seja egoísmo, seja ingratidão, seja, em alguns momentos, um descontrole. Talvez nós temos andado numa ansiedade tremenda para todas as coisas. Ou talvez nós somos pessoas que nós acabamos de absorver uma frustração muito grande. Talvez no nosso dia a dia a gente tenha cometido alguns pequenos poréns, como os pecados da língua, que aqui eu quero citar como fofoca, como difamação, como palavras grosseiras. Ou talvez um pequeno porém nosso seja a nossa impaciência, a nossa irritabilidade. Tudo irrita, tudo irrita. Talvez seja inveja, talvez seja ciúmes, ou talvez seja o que eu posso citar aqui como mundanismo, um amor ao dinheiro, um amor à imoralidade, a idolatria a algo que não seja Deus. Ninguém é são o bastante para não precisar dos cuidados de Jesus. Jesus é o único que se importa inteiramente conosco. Jesus é o único que se importa. E eu quero deixar aqui para o teu coração, que em 1 João 1,19 a palavra diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui eu quero parar para te dizer, no nome poderoso de Jesus, que você não vai se desviar por causa desse porém. Você não vai morrer por conta de um porém. Porque a palavra nos diz que se nós confessarmos esse porém, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. E a palavra aqui continua no versículo 12. Diz assim: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Disse Naamã. Será que eu não poderia me lavar e ser purificado naqueles rios, que as águas são muito melhores? E foi embora dali furioso. Aqui fica mais um ponto para nós pensarmos. Pare de pensar no que os outros vão pensar de você. Pare de pensar no que os outros vão pensar de você quando você expõe algum porém seu. Pare de pensar nisso. E eu quero te dizer que isso é libertador, porque o que importa é o que o céu pensa de você. O que importa é o que Deus pensa de você. Isso é o que verdadeiro importa. E a nossa tendência é se afastar de Deus quando achamos algum porém na nossa vida. Nós ficamos com vergonha e a gente vai se afastando. Quero te dizer uma coisa: não subestime o poder de Deus e do arrependimento. Não subestime esse poder. Essa é uma combinação que causa transformação. Essa é uma combinação que mudou o pior homem. Não sei se você lembra da passagem que fala que eu posso chamar aqui de Hitler da igreja primitiva. Paulo era considerado um Hitler da igreja primitiva. Ele caçava judeus. Ele tinha prazer em matar, em dispersar o povo de Deus. E a palavra diz que ele teve um encontro. Ele teve um encontro, bastou um encontro para que Deus pudesse transformar o coração de Paulo com amor e com arrependimento. Então, não tenha medo. Não tenha medo.
Não pense no que os outros vão pensar de você. Pense naquilo que Deus pensa de você. E no versículo 13, a palavra diz: mas os seus servos lhe disseram: Naamã, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do Senhor de Deus e foi purificado. E a sua pele se tornou como de uma criança. Eu quero te dizer algo aqui. Qualquer coisa que não é tratada leva à morte. Deus poderia ter usado o profeta ali, para na hora que Naamã levou a carta, ele já recebesse cura da lepra. Mas o Senhor sabia que existia outros poréns. Sabe por quê? Porque tudo que não é tratado pode matar você. Tudo que não é tratado pode matar você. Porque em João 10:10 a palavra diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Tudo que não é tratado pode matar você. Uma gripe pode matar você. Uma dor de dente pode matar você. Um ferimento, uma dor de cabeça, um ferimento pode matar você. Jesus, ele não trata apenas o problema. Jesus, ele trata a raiz do problema, para que o problema seja totalmente anulado. Então, essa passagem mostra que o profeta, Deus teve que trabalhar na vida de Naamã, porque Naamã achava que o único porém da vida dele era a lepra, mas ele tinha outros poréns. Ele era orgulhoso, ele tinha um ego muito grande, ele tinha vergonha de assumir algumas coisas mediante aos outros. É como que, por exemplo, nós estamos aqui hoje, em maio, num mês que estamos declarando aqui como Maio Laranja, né? Contra o abuso infantil. E aí a gente tem o Novembro Azul, temos Outubro Rosa. E é bem interessante porque, se você pesquisar na internet, você vai ver que depois que essas campanhas começaram a acontecer, o nível de pessoas que começaram a passar por isso diminuiu. Por quê? Porque a gente trouxe isso à consciência, trouxemos isso para a luz. As pessoas começaram a ter mais informação e elas começaram a se cuidar e a se tratar melhor. Em 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu queria deixar algo aqui no seu coração. Nós não deixamos de pecar porque está errado. Eu deixo de pecar porque eu amo aquele que me amou primeiro. E eu já estou caminhando aqui para o final. Eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Queria pedir já para o pessoal da banda vir. Ele me amou primeiro. Eu não peco porque alguém está me dizendo que isso é pecado, que isso é errado. Eu não peco porque eu entendi que Ele me amou na cruz primeiro. E por causa desse amor que é tão grande, me transformou e me transforma. Eu não quero errar. Eu não quero entrar por esse caminho. E aqui agora nós voltamos para o começo. E você tem uma escolha a fazer hoje. Você tem uma escolha a fazer hoje. Você tem uma escolha a fazer hoje. Abandonar o seu porém ou continuar sendo descredenciado por ele. Abandonar o seu porém ou continuar sendo descredenciado por ele. Em Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu não sei qual porém está na sua vida.
Mas o Espírito Santo, que sonda todos os corações, Ele sabe. E aqui nesta manhã, eu queria te dar a oportunidade de receber a cura, como Naamã recebeu a cura aqui nessa história. Que você possa, nesse momento, agora, fechar os teus olhos, colocar as duas mãos no seu coração, e que você possa agora começar a se conectar com o único que pode perdoar, que pode purificar, e que pode transformar a tua vida em todos os sentidos. Que você possa ir na tua casa, de frente para a tua televisão, ou no seu celular, ou no seu iPad, onde você estiver, mas que você possa agora entender que Ele te ama, que Ele conhece o teu coração, e que Ele está de braços abertos para te receber, para te perdoar e para te purificar em nome de Jesus. Comece agora a falar com o Senhor. Comece agora a falar com o Senhor. Comece agora a falar com Ele.